Olá, voltamos! Vamos ver se o sinal colabora. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar, sempre dá. Tem que dar certo. Bora lá! Oi, bom dia, Carolina Holmes! Oi, Carol! Morrendo de saudade de você, Bruaca! Oi, bom dia, voltamos. Agora melhorou, né, Andréia? Me diz que tá legal. Olha, eu tô chique para quem tá entrando agora. Desculpa, mundo, mas nós temos um microfone de pessoa chique. Nós temos microfone de pessoa chique e bafônica. Então, é assim, é daqui para cima, minha gente. Nós não podemos retroceder. Nós somos dos que avançam. Então, ó, é de microfonezinho aqui, ó. Esse ainda tá grande, né? Não tá discreto. Mas um dia a gente vai ter daqueles de falar no ponto, assim, alô, alô, som, som. Oi, pessoal. Mas por enquanto nós estamos nesse, tá maravilhoso. Mas o que eu estava dizendo? Para quem está entrando agora, muito bom dia nessa manhã. Eu não sei na sua cidade como está, mas na minha está um dia chuvoso, uma segunda-feira chuvosa, abençoada. E por que eu estou fazendo essa live? Para nós falarmos sobre os pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, que muitas vezes ficam aqui, ó, rondando a nossa mente, e eles vão ocupando toda a nossa energia e todas as nossas emoções e toda a nossa vida no geral fica completamente ofuscada por uma série de pensamentos negativos. E a mente, ela é um grande campo de batalha, né? Para nós cristãos, nós entendemos que a mente, ela às vezes, muitas vezes, ela fica aprisionada pelas ciladas, pelas mentiras de Satanás. E aí é quando amanhece um dia como esse, por exemplo, um dia chuvoso, né? Um dia já mais nublado. A pessoa, ao invés de olhar para o dia e dizer, caramba, glória a Deus, né? Que eu acordei hoje, né? Tô me levantando para ir trabalhar. Ela já tá tão afundada naqueles pensamentos negativos que ela olha e diz, putz, oxe, meu Deus, tem que sair de casa com essa chuva, que droga, né? E por que ela tá naquele ciclo? Ela tá ali naquele pensamento negativo, ela não consegue olhar para um dia cinza e encontrar alguma beleza num dia assim. Porque afinal de contas ela não planta isso nos pensamentos dela. Ela não planta pensamentos bons, pensamentos de paz. Ela não consegue tirar algo bom mesmo de uma situação ruim, de uma situação difícil. Mas essa mesma pessoa, ela quer viver dias de paz. Essa mesma pessoa, ela quer ter uma vida alegre. Ela quer ser uma pessoa positiva. Ela quer ser uma pessoa para frente. Mas ela só planta coisa ruim na mente. Ela só planta pensamentos negativos. Ela só planta catástrofe, coisa ruim. Ela fica arquitetando todas as possibilidades negativas de coisas ruins que vai acontecer. E sabe o que é interessante? Que essa mesma pessoa, na verdade, quando ela está arquitetando todas essas possibilidades ruins, ela só está tentando se defender de algo ruim. Ela não quer sofrer, mas de tanto que ela tenta se defender previamente, ela acaba sofrendo agora. Sofrendo amarrada, com a mente aprisionada nesses pensamentos, nessas possibilidades ruins, nessa catastrofização. Então é sobre isso que a gente está falando. Muito bom dia para quem está entrando ainda. E vocês podem estar compartilhando essa live com mais pessoas que precisam pensar sobre pensamentos negativos, pensamentos ruins, e a gente compreender que a mente é um campo de batalha. Satanás, ele não quer que você fique feliz. Satanás não quer que você tenha uma mente renovada, com bons pensamentos, que você levante num dia cinza e diga, bom dia, dia! Bom dia, céu! Ó céus, ó vida! Ele quer que você fique ali alimentando aquele ciclo de pensamentos ruins. Porque tudo aquilo que a gente planta na nossa mente, as nossas ações reverberam naquilo que a gente está pensando. Então não adianta tu miracular ali, ó, pensamento ruim o dia todo
e querer que as tuas palavras sejam boas. E querer com que as tuas ações sejam positivas. Porque, na verdade, tu está só respondendo aquilo que o teu corpo responde aquilo que a tua mente está produzindo. Tá certo? E aí eu quero ler com vocês esse primeiro capítulo, que fala sobre a mente é o campo de batalha. A mente é o campo de batalha. E é onde nós travamos as maiores guerras. Porque a gente fica naquela luta, né? É agora, o que vou fazer, o que não vou fazer. É o tempo todo naquela angústia. E a gente não consegue muitas vezes parar para ter pensamentos bons, para ter pensamentos de paz. Então, como eu falei antes, esse aqui é o livro que nós estamos lendo, Campo de Batalha da Mente, tá? Dessa autora maravilhosa, Joyce Meyer. Eu amo ela. Ah, meu Deus. Olha o que eu tô expondo aqui para vocês. Spoiler, muitos spoilers. Tá? E aí eu quero ler com vocês, porque aqui tem muita coisa bacana que a gente pode tirar, tá? E aí esse capítulo que fala sobre a mente, é o campo de batalha, ele fala assim. Ele começa citando Efésios 6:12, que fala: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é nesse campo que a gente guerreia, né? Porque aqui na nossa mente, Bruna, tô angustiada. Bruna, tô com depressão. Bruna, tô com crises de ansiedade. Pronto. Se a pessoa tá passando por tudo isso, pode ter certeza que ela tá guerreando aqui, ó. Tá tudo no campo da mente. Por isso que as pessoas me perguntam: Bruna, só tomar o remédio dá certo? Não, minha gente, porque nós precisamos tratar essa batalha, a gente precisa guerrear essa guerra, né? Nós precisamos batalhar e nós precisamos conhecer contra quem nós estamos batalhando, contra quem estamos guerreando na nossa mente. Então, ó, quando a gente lê, nossa luta não é contra sangue, contra carne, sim contra principados e potestades, a gente já vê que a gente está numa guerra. Nós estamos numa guerra. Então, ó, um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra seres humanos. Então, a gente às vezes briga, discute com pessoas baseado naquilo que nós estamos pensando. Eu mesma já briguei com o Diego várias vezes porque criei um cenário horrível dentro da minha cabeça, né? Contra meus pensamentos, com os meus pensamentos. E estava completamente influenciada. Quando eu fui discutir com ele, ele dizia: do que tu tá falando? E na minha cabeça, a cena já estava toda armada, o circo estava pegando fogo, né? E na cabeça dele, ele tá: Bruna, tô sabendo de nada disso, do que tu tá falando, não sei do que tu tá dizendo. E aí a gente vê que nós realmente estamos numa batalha na mente. Então, não é contra seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, ele tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. Gente, ele não brinca em serviço, tá? Satanás, ele não brinca em serviço. As estratégias dele são... Ele é um ser milenar, ele estava aqui na fundação do mundo. Então, é óbvio que ele sabe do que tu gosta, do que tu não gosta, o que tu faz, o que tu deixa de fazer. Ele conhece, né? Ele conhece o que as pessoas fazem, o que nós conversamos. Ele sabe, então ele sabe utilizar as estratégias que realmente vão nos afligir. O diabo é um mentiroso. Jesus chamou-o de o pai da mentira e de tudo que é falso. Ele mente para você, ele mente para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez, que ele não vai estragar com toda a estratégia de uma paulada só. Ele vai nos pegando ali, ó, de levezinho, cada vez uma mentirinha aqui, cada vez um planinho articuloso aqui. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos. Às vezes tu se sente assim: ai, que pensamento chato, toda hora que... Se eu fosse morrer, toda hora um pensamento que eu vou morrer, que eu vou morrer, que eu vou morrer. E aí aquele pensamento fica ali, ó. Tá. É um pensamento importuno, porque tu não tá morrendo, não tá acontecendo nada, mas aquele pensamento fica ali, você vai morrer.
Eita, acho que eu vou morrer hoje. E aí o corpo começa a reagir. Acho que eu tô com taquicardia. Ai meu Deus, fico contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ai meu Deus, tô com meu coração acelerado. É um pensamento importuno que fica martelando. Ele cria pensamentos de suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos que ficam ali na mente. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Não. Aí, de repente, vem uma teoria, toda muito bem elaborada, né? Tu tem até a resposta ideal para aquele pensamento perturbador. É uma grande estratégia para tirar a tua paz. Satanás se move vagarosamente e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos, viu o que eu disse? Ele sabe do que gostamos, do que não gostamos, conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência. E é muito interessante Satanás ter muita paciência, porque o que a gente menos tem é isso, né, minha gente? Nós somos baseados pela impaciência. A gente não tem paciência de esperar, a gente não tem paciência de esperar com que as coisas aconteçam no seu determinado tempo. Tanto é que hoje a grande maioria das pessoas sofrem de ansiedade porque elas estão aonde? Lá no futuro. Elas estão lá no amanhã. Hoje é segunda-feira, mas a grande maioria está lá na terça-feira, quarta, quinta, vivendo o problema que ela tem para resolver quinta, ou a viagem que ela vai fazer na sexta. A gente sofre precocemente com tudo. A gente não tem paciência de esperar. A gente, quando vai num médico, certo que a safadeza muitas vezes é grande, mas a gente já não consegue mais ficar numa fila de espera. A gente não consegue, a gente está intolerante. E às vezes a gente é intolerante até com nós mesmos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas formas de pensar. Às vezes a gente não sabe nem esperar a hora certa para falar. Simplesmente porque a gente está agoniado, a gente quer falar. Mas Satanás, ele é paciente. E é por isso que as estratégias dele caem como uma luva, muitas vezes na minha vida e na sua. Porque ele sabe esperar a hora que a gente está ali vulnerável, a hora que a gente está ali lezinho, e vai lá e tim, solta a sementinha dele. E a gente colhe aquela semente, coloca como uma verdade no nosso pensamento e começa a germinar aquilo no nosso corpo, com os sintomas que a gente tanto tem desespero. Tá, gente? Então vamos lá. Demolindo fortalezas. A gente pode demolir essas fortalezas. Cada mentirinha dessas que ele vai criando, que ele vai impondo ideias, críticas, que ele vai colocando na nossa mente, a gente vai criando uma fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza, né? Como se fosse um muro alto. E a gente vai ficando por trás desse muro. E esse muro de mentira, de opiniões, de dúvidas, ele vai crescendo, crescendo e a gente nem percebe. A gente vai ficando por trás desse muro. Então, olha só o que fala. Satanás, ele tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Então, eu quero que vocês pensem aí na vida de vocês. Tem alguma fortaleza, alguma coisa que fica lá na mente de vocês, que vocês se percebem escravos desse pensamento? Bruna, eu realmente não consigo sair desse pensamento. Eu sou escravizada por esse pensamento de doença. Eu vou ficar doente a qualquer momento. Eu fico procurando as doenças na minha vida. Eu fico detectando, esperando acontecer. Eu já fico imaginando como que essa doença vai ser, como que ela vai chegar, o que vai acontecer. E aí você começa a se perceber escravo desse pensamento. Você dorme pensando na doença que você nem tem. Você acorda pensando nessa doença, você vive procurando, pesquisando coisa. Doeu a ponta do dedo, tu vai para o Dr. Google para procurar saber o que está acontecendo.
Meu Deus, começou. A doença que eu estava esperando começou. E começou pela dor na pontinha do dedo. Isso é uma fortaleza que vai criando na nossa mente. Talvez foi criado a dúvida, o engano na sua mente de que um dia você vai ficar doente. De que você precisa adoecer. Por que a gente vive escravizado como se nós não pudéssemos ser felizes? Ser plenamente felizes? Por que nós precisamos viver escravizados como se a gente precisasse acordar angustiado, dormir angustiado e viver debaixo da angústia, do medo, como se todos os dias quando eu acordasse fosse um peso ter que viver mais um dia? É cansativo acordar sendo eu mesma. E eu falo isso, gente, com propriedade de quem já acordou muitas vezes assim. Né? Quando eu estava vivendo o pânico, eu acordava justamente nesse... Eu pensava, meu Deus, ai Jesus, mais um dia que eu vou ter que ficar angustiada, que perto do final do dia eu vou ter uma crise de pânico e que eu tô presa nesse ciclo e que nunca mais eu vou sair desse lugar. Né? Então a gente está amarrado. Isso é uma fortaleza na nossa mente. É alguma ideia que foi gerada e que a gente toma como verdade e a partir daquilo a gente só vive em função daquilo. A gente não consegue avançar, a gente não consegue sorrir, a gente não consegue respirar levemente, tá sempre um peso. É um peso no meu peito, é um peso no meu coração, é um peso no meu espírito, é um peso na minha mente 24 horas. Eu não encontro mais alegria, eu não encontro mais a paz, e eu sei que eu vou viver assim, porque todo mundo sai desse lugar, menos eu, né? Você já não acredita mais naquilo que você pensa, você já não tem opinião, a opinião do outro sempre é mais importante do que a tua, a opinião do outro é sempre mais valiosa, tem sempre mais validade do que a sua opinião, e por aí a gente começa a entrar num ciclo desesperador, e aí tu pensa, eu não vou sair desse lugar, como que eu vou sair daqui? E aí justamente é aí que o Satanás fica dizendo, você realmente pegou a minha isca, comeu a isca. Mas eu tenho saída para isso, viu, minha gente? Vamos lá. Nessa passagem aqui, ó, gente, porque lá que está escrito em 2 Coríntios 10, as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, tá? Então, a gente está numa guerra, mas as nossas armas para combater essa guerra aqui não são na carne. Não adianta eu puxar aqui uma espada, um espeto da minha churrasqueira nova. Vocês viram ontem minha churrasqueira nova, bafônica, né? Não adianta eu pegar aquele espetinho da minha churrasqueira e querer lutar contra Satanás com o espeto. Querer entrar numa guerra carnal com ele, porque não é com armas carnais, tá? Ó, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Então, quando esse pensamento ele está turbulento, ele está aqui, nós precisamos colocar o nosso pensamento cativo ao Senhor, porque é Ele que tem as armas espirituais para a gente combater essa guerra que é espiritual na nossa mente. Esses pensamentos. Nós precisamos alterar esses pensamentos, nós precisamos alterar esse ciclo mentiroso de que você não vai sair desse lugar. Mentira! Mentira grande de que você não vai sair desse lugar. E eu abençoo aqui, ó, em nome de Jesus, com a autoridade de quem já saiu desse lugar, que vocês também vão sair desse lugar. Recebam em nome de Jesus cura e libertação na mente, fortalezas destruídas. Hoje é uma manhã onde as fortalezas de Satanás vão ser destruídas na sua mente. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui. Fortalezas sendo destruídas agora, em nome de Jesus. E vocês vão se levantar comigo, através da palavra de Deus, para a gente destruir as armadilhas do Satanás na nossa mente. Porque nós estamos trazendo luz. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é o que trouxe paz para a minha vida. Eu estou trazendo luz aos meus pensamentos. Para a gente ter uma mente renovada, nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui juntos. Renovando a nossa mente, cativando pensamentos de paz, pensamentos de luz. Juntos nós estamos trazendo luz e juntos os nossos pensamentos estão sendo pensamentos de paz. Amém? Então, olha só.
Nessa passagem aqui das armas espirituais, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde. Mas agora anote que estamos mais uma vez engajados em uma guerra. Então, se Deus está nos dizendo que nós temos armas espirituais, Ele está nos dizendo: eu estou dando armas para vocês porque vocês estão numa guerra. E o campo de batalha que Satanás usa para dominar vocês é a mente. Então, olha só. A guerra espiritual, né? O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual esta guerra é travada. A tradução do versículo na Amplified Bible, que inglês perfeito, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. Então, o que ele está dizendo? Olha, existem armas espirituais. Tome posse dessas armas. Pegue essas armas que estão na palavra de Deus, na vida de oração. Renovar a mente, gente. Renovar os pensamentos é ler a Bíblia. É conversar com Deus, é dizer: Deus, olha, não tá legal, a minha situação tá difícil. Eu tô sofrendo, Senhor. Mas em Ti eu sou mais do que vencedora. Mas eu sei que Tu é o meu pastor e nada vai me faltar. É começar a declarar as palavras da Bíblia. É isso que transforma a nossa mente, é isso que renova o nosso espírito. Então, olha só, o diabo, ele argumenta conosco, porque às vezes a gente fala uma coisa e ele vai lançar outra coisa. Aí tu diz: Bruna, eu até respondo meus pensamentos, mas quando eu me dou conta, eu tô pensando tudo de novo. Porque tu pensa uma coisa, ele vai dar uma refutada para ver se tu realmente tá firme na palavra de Deus. Pensem comigo, quando Jesus foi tentado por Lúcifer, vocês conhecem esse trecho da Bíblia, quando o Senhor foi tentado, ele refutou muitas vezes a palavra de Deus. Jesus dava a resposta e ele refutava, ele argumentava, porque ele é astuto. Então, imagina, se ele refutou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o enviado dos céus, o Filho de Deus, ele não vai refutar Moá, eu e você? Tu acha que ele vai aceitar a tua respostinha assim? Não. E é por isso que nós precisamos estar calcados na palavra de Deus. É por isso que a gente precisa estar firmado no Redentor. Nós precisamos com que o sangue de Jesus realmente esteja assim, ó, na nossa cabeça, lavado, para que ele veja a marca da promessa na nossa vida e para que ele saiba que nós realmente estamos aprofundados na palavra de Deus. Então, aqui, ó, eu até sublinhei, ó, a mente é o campo de batalha. A mente é o campo de batalha. Ele fala de lá, mas nós precisamos estar com as nossas armas aqui, prontas para essa guerra, para dizer: pera, não é bem assim. Não vem colocar morte na minha cabeça, e o que ele mais quer fazer, gente, é roubar, matar e destruir. Então, a primeira coisa que ele coloca na nossa mente é morte. De alguma maneira. Ou o nosso filho vai morrer, ou a gente vai viver em destruição, ou a nossa mãe, nosso pai vai ter uma coisa. É só pensamento ruim, pensamento de morte, de desespero, de angústia, né? É como se ele quisesse trazer uma porção do inferno para a nossa cabeça, nos deixar perturbados a ponto de acreditar que aquela é a nossa realidade. Mas, ó, não. Não é, e está longe de ser. Aquelas pessoas que têm o Senhor Jesus no coração e que vivem de acordo com a sua palavra, que tomam posse das armas espirituais que Deus nos dá através da palavra. Gente, não tem mágica, não tem que fazer nenhum tipo de ritual, é abrir a Bíblia, é abrir um salmo. Gente, o Salmo 139 é meu salmo assim, ó, coraçãozinho, abre no Salmo 191, declara aquilo em voz alta, use a sua boca para transferir vida. Mas, Bruna, a minha mente está totalmente perturbada. Por onde que eu começo? Começa transformando a sua mente, lendo a palavra de Deus, se concentrando no Senhor, refutando as mentiras do Satanás e utilizando a sua boca a partir de agora, desse momento, para declarar vida. Você precisa, a língua, ela tem, essa semana vai entrar um post que eu fiz sobre isso. A língua mata ou ela vivifica. Use a sua língua para vivificar.
Use a sua língua para declarar vida, para declarar luz, para declarar paz sobre a sua casa. Mas, Bruna, tu tá falando isso que tu não sabe como é que tá dentro da minha casa. Tu não sabe a minha situação. Tu não sabe o desespero que eu tô vivendo. Minha querida, cada pessoa tá vivendo o seu desespero. Cada pessoa tá vivendo a sua dor. A gente que escolhe, vamos deixar a dor falar mais alto, o desespero, as mentiras diabólicas de Satanás, ou vamos nos posicionar e transferir vida no nosso desespero, transferir cura para essa dor que está doendo na nossa família? A gente quer ser o pilar de cura ou um pilar que só vai cativar aquela dor e realmente vamos sofrer e tá muito difícil e a gente não consegue? Para de vitimismo, se levanta, declara vida, declara paz, liga um louvor dentro da tua casa, determina que as tuas armas espirituais, quem domina é você. Se levanta, dá um sorriso pro dia, agradece a chuva, o dia nublado, mas agradece que você está aí respirando com vida e com saúde. Se levanta e não deixa com que as mentiras, fortalezas de Satanás tomem lugar, porque quanto mais lugar ele ocupar na tua mente, mais ele vai se sentindo dono e vai criando mais fortalezas, tá? Então vamos fazer aqui um resumo do que nós já vimos até agora. Primeiro, nós estamos engajados em uma guerra, tá? Ei, faça um favor, alguém faz um favor para mim. Eu vou dizer 6 pontos que nós falamos até agora. Alguém pode ir anotando e colocar esses 6 pontos aqui no comentário, que eu vou fixar, tá? Então, o ponto número 1. Estamos engajados em uma guerra. Esse é o ponto número 1. Nós estamos engajados em uma guerra e enquanto nós vivermos nesse mundo do meu Deus, nós estamos engajados em uma guerra. E nós estamos numa guerra onde nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E nós estamos aqui, eu e você, nós estamos aprendendo nessa guerra como batalhar. Nessa guerra aqui que nós estamos no mundo, nós estamos agora aqui nesse momento decretando. A gente está numa guerra, mas nós estamos hoje. Hoje é o dia que nós estamos tomando posse das nossas armas espirituais, amém? E nós vamos batalhar. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu já sinto Jesus aqui em mim. Eu não sei vocês, mas eu já tô até meus olhos aqui emocionados. Isso não quer dizer nada muitas vezes. Mas eu já sinto a presença do Senhor aqui. Eu já sinto e eu declaro a presença do Senhor aí em vocês. Débora, eu vou falar 6 pontos, tu vai colocar os 6 no mesmo comentário para mim, tá certo? E depois eu vou fixar esses 6 comentários aqui. É um comentário com os 6 pontos. Bora lá. 1. Estamos engajados em uma guerra. 2. Nosso inimigo é Satanás. E é muito importante a gente saber contra quem nós estamos lutando. Mas, Bruna, eu não gosto de falar sobre ele. Eu também não, e a gente nem tem que ficar dando ibope para esse nojento. Mas nós precisamos conhecer as armas que ele utiliza para a gente poder realmente tomar posse das nossas armas, das estratégias. Porque quando a gente traz luz, a estratégia que ele está usando, gente, a gente pode dizer, eita, olha essa situação, é cilada. Essa situação não é coisa minha, não. Isso aqui não é coisa, é cilada de Satanás. É ele que está vindo com uma armadilha mentirosa para cima de mim. Então, quando a gente conhece a maneira idiota, nojenta com que ele, e muito astuta e inteligente também, que ele manipula, às vezes, a nossa vida, nós precisamos saber dessas maneiras para dizer, epa, para, que isso aqui é coisa de Satanás. Ele está querendo me manipular e me colocar dentro de uma mentira. Então, por isso que é importante saber que nós estamos engajados em uma guerra. 2, nosso inimigo é Satanás. 3, a mente é o campo de batalha. Nós já sabemos que aonde que ele vai querer nos atingir é na mente. A mente é o campo de batalha. E é por isso, gente, que o que eu mais ouço diariamente é, Bruna, eu não consigo sair de pensamentos negativos. Bruna, eu tenho crises de ansiedade o tempo todo porque a minha mente não para. O meu pensamento é desesperador, é angustiante. Então,
A mente é o campo de batalha. Se a mente é o campo de batalha, nós estamos numa guerra, nós vamos tomar posse hoje das nossas armas espirituais, porque essa guerra já está vencida com o nosso Deus. 4. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. O diabo trabalha para estabelecer, tiro diligentemente, que é muito difícil. O diabo trabalha para estabelecer fortalezas em nossa mente. É por isso que diariamente eu estou angustiada. É por isso que diariamente eu estou sentindo fortalezas crescendo na minha mente e eu não consigo mais controlar meus pensamentos. Porque até o dia de hoje, você não tinha ouvido essa live para saber que nós temos armas espirituais para combater o nosso inimigo. Tá? Então, enquanto a gente não se levanta, ele tá ali na batalha, ó, botando o exército dele contra a gente e a gente sem arma nenhuma, só fazendo assim, ai, tá doendo, ai, tomei uma facada, ai, tomei uma flechada. Bora, vamos se levantar em nome de Jesus. 5. Ele faz isso mediante estratégia e engano. Ele faz isso mediante estratégia e engano. Gente, quem me acompanha, o que vocês mais ouvem eu falando quando eu falo sobre pensamentos negativos? A maioria deles é mentirosos. São pensamentos mentirosos. Logo, se o pai da mentira é Lúcifer, da onde que vem esses pensamentos mentirosos na nossa mente? Quantos pacientes meus me dizem, Bruna, eu não sei de onde que surge esse pensamento. Eu me assusto com o que eu estou pensando, porque eu nem pensei nisso, de repente está dentro da minha mente. É uma flecha maligna. Ele é o pai da mentira. Os pensamentos negativos, os pensamentos angustiantes, são pensamentos mentirosos a respeito do seu futuro. Porque ele não quer que tu tenha um futuro. O objetivo dele é te levar para o inferno. É que você vive essa vida já angustiada, só que essa não é a vida que Deus tem para você. Quando nós lemos o Salmo 139, nós vemos que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Quando os nossos ossos estavam sendo formados no ventre dela, ele estava lá. Alguém me ligando no meio da live. Não me liguem no meio da live. Ó, eu estava dizendo que lá no Salmo 139, né, Deus está lá dizendo, declarando, o salmista falando que o Senhor nos conhece lá quando estamos nas entranhas da nossa mãe. Um Deus que sonha comigo, um Deus que me projeta, um Deus que me conhece enquanto eu estou no ventre da minha mãe, que os meus ossos estão sendo formados. É um Deus que está desenhando uma vida de desespero para mim. É esse mesmo Deus que está esperando com que eu viva debaixo de angústia e de catástrofe e de desespero. É incoerente, gente. É um Deus que me ama, é um Deus que me desenhou com o dedinho dele, que sonhou com a minha vida. O salmista fala que ele me desejou, ele me trouxe para cá com um propósito. E as pessoas dizem, ai meu Deus, mas eu vou viver debaixo dessa angústia. Não, é uma mentira de Satanás na sua mente para que você viva essa vida que o Senhor desenhou para você. Uma vida onde Deus te amou e te ama de maneira incondicional. É uma vida de paz. Deus sonhou para você uma vida uma vida próspera, uma vida onde você vai desfrutar dos princípios dele. Onde, quando nós estamos alinhados com Deus, os propósitos dele se concretizam na nossa vida. E, gente, desde que eu me encontrei com o propósito que Deus designou para mim, eu vivo em paz. E muitas vezes eu me acanhei de dizer isso, que eu vivo em plenitude, que hoje eu tenho uma vida de paz, que eu tenho pensamentos bons, que eu tenho pensamentos de paz, que eu vivo tranquila o dia todo, todos os dias. Muitas vezes eu tive medo de falar isso porque poderia parecer soberba, ou porque poderiam dizer, Bruna, esse tipo de vida não existe. Mas eu vivo, eu resolvi aceitar que essa é a minha vida. Sim, eu vivo dias de paz, eu vivo dias de tranquilidade, e eu já vivi muitos dias de sofrimento, mas eu consegui tomar posse das armas espirituais hoje, e até hoje eu continuo na minha guerra, batalhando, porque não é que o Satanás desistiu de mim, pelo contrário.
Agora que eu me levanto para trazer essa luz para vocês, é que muitas vezes ele quer afrontar a minha vida. Mas eu creio no meu Deus, eu tomei posse das minhas armas espirituais, das minhas armas celestiais, para determinar que a minha vitória está no Senhor. A minha vida é uma vida de paz. Da minha boca vai proferir vida. Da minha boca eu vou gerar vida em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Determinação é entender quem é o seu Deus, é entender que ele te amou e que ele te desenhou e que ele te gerou e que ele te fez dentro do ventre da tua mãe para avançar, para prosperar, para viver dias de paz. Quer dizer que eu não tenho luta, que eu não tenho dia triste, que eu não tenho guerra? Não! Eu tenho tudo isso. Às vezes eu quero ficar deitado o dia todo na cama. Tenho vontade de fazer nada. Mas no outro dia eu me levanto, sacudo a poeira, porque eu tô nesse mundão, e eu vou me levantar e eu vou me reerguer e eu vou continuar sentindo paz. Eu sei aonde está a minha esperança. Eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que o meu Deus tem uma vida. Essa é a vida que ele determinou para mim e eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito menos do que isso. Então é tomarmos posse. Bora lá. Ponto 5. Ele faz isso mediante estratégia e engano. Então Satanás, ele faz isso mediante estratégia e engano, tá? E o último ponto. Ele não está com pressa. Desenvolve seu plano com o tempo. E a gente precisa aprender a ser paciente. Então o ponto 6 é: ele não está com pressa. Ele é Satanás, tá, gente? Desenvolve seu plano com o tempo. Só que nosso Deus também não tem pressa, graças a Deus. E ele resolve o que precisa resolver para a gente, no tempo certo. O Senhor coloca a mão dele e a nossa fé, né, alinhada com a palavra de Deus, nós encontramos a paz. Gente, eu tenho aqui para mostrar para vocês ainda o lado de Maria e o lado de João, que é a que conta a história, uma parábola, como se fosse uma parábola de um casal que está em conflito dentro de casa. E ela é muito interessante porque ela mostra o lado de Maria e mostra o lado de João, que muitas vezes a gente não entende como que acontece a guerra. Mas eu não sei se vocês estão com tempo. Falar o 4 de novo. O 4 é: o diabo trabalha para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele trabalha ferro e fogo. Eu não sei se vocês têm interesse da gente continuar isso ou querem que eu abra uma live mais tarde ou amanhã. Ou vocês querem que eu fale o lado de Maria e o lado de João agora? Me digam aí como é que tá o tempo de vocês, que se vocês quiserem, a gente dá continuidade agora. O lado de Maria e o lado de João, para a gente entender como que acontecem as guerras espirituais, às vezes, na nossa mente, dentro de casa, no nosso casamento. Às vezes a gente não entende esse ladinhas, bestinhas. Então aqui é um jeito bem prático da gente entender como Satanás mete mentira na nossa cabeça. Vou falar agora, me digam como é que você tá. O nome do livro é Campo de Batalha da Mente. Mais tarde só Deus sabe, né? Então bora, vamos embora que eu vou ler. Então eu vou ler para vocês o lado de Maria e vocês vão se identificar muito porque eu me identifiquei. E às vezes a gente entende, aqui a gente vai entender, caramba, eu sou uma esposa desse jeito. E a gente vai ver as armadilhas de Satanás. Então prestem atenção que eu vou ler o lado de Maria e vocês vão se identificar, tá? Alguém anotou os 6 pontos aí pra gente fixar o comentário aqui do resumo da situação? E vamos falar do lado de Maria. Vocês vão se identificar, bruacas. Porque eu me identifiquei muito. Maria e João, eles estão em conflito em casa, tá? O casamento deles não tá feliz. O casamento não tá legal. Primo Rodrigo, que bom que tu tá aqui. O casamento deles não tá legal e a gente vai entender como que muitas vezes acontece as minhoquinhas na nossa mente, tá? Então prestem atenção. Maria e seu marido, João, não estão desfrutando de um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles.
Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A essa altura você deve estar pensando: eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Só que ela já o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos. 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como seu Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançosa. Agora ela só é infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Deixa só eu fixar o comentário da Débora. Obrigada. Fixar. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede, em quase cada frase das suas orações, vitórias sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? Por que Maria não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos 12:2. Lá diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como essas fortalezas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Parece que simplesmente ela reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque ela não consegue controlar as suas ações. Maria não pode controlar as suas ações porque não controla os seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Olha só, gente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. Então, isso aqui nos mostra o quê? Que não é hoje que ele está criando fortalezas. A gente está lutando contra fortalezas velha, coisa antiga. No caso de Maria, seus problemas começaram há um tempo, na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque ele estava de mau humor. Se ele fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como maltratava sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim. Olha como que são as mentirinhas que ficam na mente. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que te agrada e ninguém, especialmente esposa e filhas, pode fazer qualquer coisa a seu respeito. Isso Satanás implantou na cabeça de Maria lá na infância. Ela teve esse pai que super maltratava ela e a mãe.
Então, olha a ideia que ela foi criando a partir da experiência dela. Homem nenhum presta, né? Homem manda, desmanda, faz o que quer e eu só preciso obedecer. Eles são todos iguais. É legítimo esse pensamento? Sim, Maria viveu essa situação. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Ó, aí o pensamento que criou a fortaleza. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Eu já fui muito maltratada, mas a partir de agora, ninguém mais vai me dar ordens. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha de sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça. Umas 100.000 vezes ou mais, em um período de 10 anos. E veja se está pronta para se casar e se transformar em uma pessoa doce, submissa e adorável. Maria cresceu com esse pensamento. Eu nunca vou me submeter a homem nenhum, nunca mais eu vou tomar ordens de ninguém, todos os homens são iguais, e ai de quem se colocar contra mim. Mesmo que Maria queira, mesmo que o queira, se a gente quiser trocar esse pensamento, imagina 10 anos Maria pensando a mesma coisa. Mesmo que o queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer numa situação como essa? Gente, isso aqui é a realidade de muitas pessoas. A realidade de Maria talvez seja a realidade de alguma de vocês que cresceu com um pai assim, mandão, e hoje você está sofrendo no seu casamento, porque você colocou na sua mente que todo homem é igual, que você não vai baixar a guarda para ninguém. Então você cresce assim, acreditando nessa verdade, porque infelizmente você teve um pai ruim, né? Um pai que não soube lhe amar, um pai que não lhe instruiu, que não foi pai como deveria ser. Você cria essa fortaleza na sua mente e agora você está vivendo um inferno dentro do casamento. Porque você teve a bênção de achar um homem legal, um cara que talvez te respeita, um cara que te ama, que te cuida, mas infelizmente tu não sabe se colocar no teu lugar. Você não sabe ser uma mulher companheira, uma mulher que deixa, né, o seu marido de acordo com a vontade de Deus, né? Ser a parceira dele. E aqui, quando eu falo em submissão, não é andar embaixo, mas é andar lado a lado com o seu cônjuge. Você serem uma parceria, você serem uma dupla, um time que avança junto. Você não consegue, né? Porque você tem na sua cabeça, ou ele está na frente ou eu. Se um dos dois tem que estar na frente, esse alguém sou eu, né? Porque afinal de contas eu não vou me submeter a mais ninguém. Então hoje você não consegue viver a paz, a plenitude de um casamento, de parceria, de cumplicidade, de troca, porque você está amarrada numa fortaleza lá da infância. E é legítimo que você esteja amarrado nessa fortaleza, você sofreu isso. O problema é a crença que foi colocada na sua mente generalista de que todo homem é ruim, de que todo homem vai maltratar, de que você não tem que se submeter a nada nem ninguém, de que você é quem dá as ordens, de que é você quem manda. Essa é a situação de Maria. Agora nós vamos ver a situação de João, tá? Primeiro eu vou ler aqui, ó, as armas da palavra. Deixa eu ver se essa é a parte. Sim, aqui fala sobre o que nós podemos fazer com tudo isso que nós estamos vendo, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar a nossa mente com sua palavra, e então usar as armas de 2 Coríntios. Para destruir as fortalezas e toda a altivez e superioridade que se levantarem contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação,
ensino, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habitar na palavra. Gente, habitar na palavra é continuar nesse lugar, é viver nesse lugar, até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. Olha, gente, que especial. O louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. Mas deve ser louvor genuíno, do coração. Não apenas louvor dos lábios, ou um método tentado para ver se funciona. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com a sua palavra e a sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia e Ele o ajudará. Conheça Jesus, Ele é seu amigo, Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo, Ele está com você todo o tempo como seu ajudador, deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, as nossas armas são a palavra, usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres. Sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia, está escrito assim, e citava a palavra de Deus. À medida que Maria aprender a usar as suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido, João, não é. Ela a ama muito. Ele a ama muito. Então veja bem, João, né, que é o marido, ama muito Maria e está sofrendo também com isso, porque ele não é a repetição do pai dela. Mas Maria acaba fazendo uma associação, né, de que João vai reproduzir os mesmos comportamentos. E os dois estão em sofrimento, baseados no quê? Numa mentira que foi criada na mente de Maria, e isso se tornou uma fortaleza, né? E ela acredita verdadeiramente nisso. Por isso que o processo psicoterapêutico, gente, é tão importante. Porque Maria pode entrar nesse lugar, pode, né, a gente pode conhecer, falar sobre a sua infância e ressignificar essas verdades. A gente pode encontrar, né, maneiras de Maria perceber de que essa maneira, essa visão, essa verdade é uma visão generalista a respeito dos homens. Existem dores, ela tem traumas que são genuínos, ela foi espancada. Ela foi maltratada, ela foi machucada, e isso é real, isso é verdadeiro. Mas ela precisa de cura nessa emoção. Ela precisa de cura nessas feridas. Ela precisa pensar sobre essas dores. Ela precisa conhecer quem foi o pai dela, né, compreender. A gente não tem explicação para a agressão, é claro que não, mas compreender a vida do pai dela, entender a situação em que viviam, ela precisa ressignificar aquele momento hoje como uma mulher, entender a sua infância, voltar a visitar aquele lugar para que ela possa receber algum tipo de cura. Por isso que também é tão importante o processo psicoterapêutico, para que a gente possa cuidar das nossas emoções e esses pensamentos serem ressignificados. Tá certo, gente? Hoje nós falamos sobre Maria. Amanhã eu vou entrar numa live para a gente falar sobre o lado de João. E nós vamos entender também que João também tem suas dores. Ele também compreende a história de Maria na visão dele, a partir das fortalezas que ele também tem na mente dele.
né? E aí a gente pode entender, às vezes, o choque que acontece entre os casamentos, né? E aquela ira oculta que, às vezes, a gente fica alimentando ali na nossa mente e que podem estar trazendo dor e sofrimento no casamento, que podem estar trazendo dor e sofrimento para aquela pessoa. E aí é que eu recebo os casais com crise de ansiedade, com os ataques de pânico, porque eles estão imersos em fortalezas, em mentiras diabólicas criadas lá atrás na infância, ou mentiras que foram criadas agora também, para que a gente possa estar ressignificando. Mas eu acho que nós saímos daqui hoje com um estudo muito bacana, nós trouxemos luz a essa questão das fortalezas e das mentiras do Satanás na nossa mente. Né? Os pensamentos negativos que ficam nos atormentando diariamente, e às vezes a gente está aprisionado nesse lugar de dor, tá? Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante luz. Vocês se sentem bem? Como que vocês estão? Depois de conversarmos bastante aqui, trocarmos muitas ideias, né? Esse livro é maravilhoso, eu vou estar fazendo várias lives para trazer esses assuntos, porque eu concordo com a visão dessa autora, né? Nós temos uma visão muito semelhante a respeito dos nossos pensamentos, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. E é por isso que eu estou trazendo tudo aquilo que eu encontro, que eu acho que é importante. Thaís, a live ficará salva? Vocês querem que eu salve? Eu só vou salvar se vocês acharem necessário, senão eu descarto. Ou eu posso deixar salva por algumas horas aí para a galera que não assistiu, ou vocês poderem compartilhar também com pessoas que precisam ouvir isso. Mas compartilhem com as pessoas de que nós vamos estar agora aqui falando mais sobre isso. Tá bom, eu vou salvar, tá? Palavra, oração e louvor genuíno. Exatamente isso, Roberta. Palavra, oração e louvor genuíno. É exatamente isso que nós falamos. Essas são as nossas armas espirituais. Palavra, oração e um louvor genuíno, para que a gente possa combater, renovar nossa mente, né? Toda vez que a gente renova nossa mente, nós colocamos todas as mentiras que o Satanás ficou lançando ali na nossa mente, nós vamos desfazendo as mentiras, tá? Porque não tem a palavra de Deus, ela desfaz todo o jugo. Ela desfaz as mentiras, as armadilhas de Satanás, tá? Então eu vou compartilhar. Obrigada, eu que agradeço a companhia de vocês. Eu vou deixar salva essa live por pelo menos algumas horas, ou pelo menos uma semana e um dia, para que vocês possam estar compartilhando. E eu vou tentar entrar amanhã, novamente, mais ou menos nesse horário das 9 horas, para que a gente possa estar continuando agora o lado de João, né? Para que a gente também possa entender o lado de João. No casamento sempre tem dois lados, gente. Né? Nós somos uma dupla, um casal, um time. Então tem dois lados e nós precisamos compartilhar. Débora, Jesus se faz presente. Creio que foi uma manhã de curas e muita ajuda. Amém. Eu creio assim também. Eu creio demais. E eu quero encerrar orando com vocês que ficaram aqui comigo, que participaram aqui desse momento tão especial, né? De transformação de mente. Como isso é importante, gente. Nós vamos bater muito, muito, muito nessa tecla. E eu quero convidar vocês que estão aí para fechar os olhos, para que a gente possa agora, através da oração, continuar renovando a nossa mente, nosso coração, para que a nossa segunda-feira e a nossa semana seja uma semana diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa manhã. Eu comecei a live com chuva, Senhor, e agora eu já vejo uma manhã de sol. E eu te agradeço, Pai, porque nós vivemos, Senhor, em constante transformação. Obrigada, Deus, porque nós podemos avançar, porque nós podemos refazer aquilo que está confuso, Senhor, na nossa mente. Obrigada porque nós temos a oportunidade de repensar, porque nós temos a oportunidade de te conhecer e conhecer, Senhor, a tua palavra, que despedaça todas as armadilhas da nossa mente, do nosso coração. E eu quero te pedir agora, Senhor, em especial por essas pessoas que estão aqui conectadas comigo nessa live, Deus. Eu quero pedir que o Senhor visite o coração delas, a mente principalmente, Senhor.
Eu quero declarar, Senhor, mentes renovadas em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui, Senhor, mentes transformadas. Eu quero declarar, Senhor, mentes ansiosas pela tua palavra, Deus, sedentas pelo teu amor, pela tua palavra que despedaça todo jugo, que desfaz todas as mentiras. Eu quero, Senhor, nesse momento declarar mentes com fortalezas destruídas nessa manhã, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que muitas fortalezas quebraram hoje, caíram por terra, Senhor, nessa live. Obrigada porque o Senhor trouxe luz. Obrigada pela vida dessa autora que foi conduzida pelo teu Espírito a nos trazer, Senhor, luz à nossa mente, ao nosso coração. Obrigada porque nós tivemos a oportunidade de renovar nossa mente, o nosso coração. Obrigada por mais uma semana que se inicia, Deus. E eu quero declarar que vai ser uma semana transformadora na vida de muitas pessoas, Senhor. Na vida das pessoas que querem, Senhor, algo diferente. Na vida das pessoas que querem ser transformadas. Que elas já não aguentam mais estar, Senhor, presas às mentiras de Satanás, às mentiras do diabo, Senhor. Aprisionadas com esses pensamentos negativos, eu quero colocar por terra agora, Senhor. Toda mentira satânica na nossa mente, fortalezas diabólicas. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor blinde a nossa mente, cele a nossa mente, Senhor, com o teu Espírito, Pai, de amor, de paz, de mansidão, de domínio próprio, de tranquilidade. Eu sei, Senhor, que tem fortalezas que foram iniciadas lá na nossa infância, Pai. Verdades crenças que nós assumimos como verdades. E hoje, talvez, a gente sofra, Pai, acreditando ainda nessas fortalezas. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos dê sabedoria para voltar nesse lugar e desfazer todas as mentiras, Pai, que foi colocado na nossa mente ainda quando nós éramos uma criança, Senhor. Que não tínhamos, Senhor, como dizer sim ou não, que não tínhamos como saber o que era certo ou errado. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão por acreditar em tudo que nos foi dito. Eu te peço perdão pelos nossos pais, Senhor, que muitas vezes erraram, Senhor, vacilaram conosco. E eu te peço perdão por eles também, Jesus. Pelas pessoas que foram autoridade na nossa vida e que nos lançaram uma palavra de maldição. E nós acreditamos nessa palavra de maldição. Eu te peço desculpa, Senhor, perdão. E eu te peço, renova nossa mente em relação a isso, Senhor. Nos faz sermos pessoas fortes, fortalecidas em Ti, no Teu amor, na Tua graça, no Teu perdão. Eu quero clamar, Senhor, para que essas pessoas que estão aqui, Senhor, me ouvindo, que elas possam voltar a sorrir, que elas possam voltar a sentir, Senhor, alívio no peito, na respiração, que elas possam sentir paz verdadeira, que elas possam desfrutar de uma plenitude real, verdadeira, genuína, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse dia e declaro, Senhor, uma semana transformadora na nossa vida, uma semana diferente das demais, uma semana onde nós vamos avançar e visitar lugares novos em Ti, Jesus, em Ti, Senhor. Eu te agradeço e consagro esse dia ao Senhor. Tudo que acontecer na nossa vida hoje, Senhor, esteja consagrada a Ti, meu Pai. Nós amamos você, Senhor. Eu amo a Tua presença. Eu amo o Teu Espírito. E te agradeço, Pai. Continua fazendo a Tua obra através de mim. Eis-me aqui, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, amém, Jesus. Amém, Senhor, que vocês sejam inundados por esse amor, que vocês sejam inundados por essa graça, que vocês tenham uma mente renovada em nome de Jesus. Lembrem de ler a palavra de Deus, abram a Bíblia, declarem, se deem a chance, né? Cuidem de vocês, daquilo que vocês pensam. E agora vocês já estão alertas, vocês já não estão mais à mercê das mentiras de Satanás. Vocês já estão ligados no bizu aqui. Então, em nome de Jesus, sejam cheios aí da paz, do amor, da graça do Senhor. E eu volto amanhã para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Espero vocês amanhã, eu vou entrar tipo 9 horas de novo, gente. 9 um pouquinho. Eu organizo as crianças e eu entro aqui para a gente falar sobre o lado de João.
Eu vou deixar gravada essa live, vocês estão pedindo, eu vou deixar. Foi maravilhosa, maravilhosa. Tá? Nós falamos sobre como Satanás, ele arma as mentiras na nossa mente. E aí a gente entra naquele ciclo louco de pensamentos ruins, angustiantes, que nos deixam desestabilizados. E ele vai criando fortaleza atrás de fortaleza na nossa mente. E aí, de repente, a gente já não consegue mais sair daquele pensamento negativo ruim. Então, nós falamos, eu deixei fixado aqui e eu vou deixar salva essa live. Vocês assistam, compartilhem com quem precisa ouvir sobre isso. E eu estou muito feliz porque nós estamos trazendo luz a isso. E quanto mais luz a gente trouxer as mentiras do diabo, quanto mais luz a gente trouxer para esse lado escuro, mais luz a gente vai ter. E esse lado escuro, ele tem que sair. As trevas, elas não permanecem diante da luz. Tá certo? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Trazendo luz. E esses pensamentos escuros, esses pensamentos ruins, esses pensamentos angustiantes, eles vão sair. Em nome de Jesus. Porque nós vamos renovar através da mente, da palavra de Deus. Tá bom, meus amores? I love you so much. Se eu pudesse, eu passaria horas aqui. Porque se tem alguém que gosta de falar, essa pessoa se chama Bruna Gallert. Vocês sabem. But eu tenho crianças para levar para a escola, nananana, e amanhã eu tô aqui de volta, tá? Vitor, São João del Rei. Tá falando de longe, Vitor? Que bom que você está aqui, que bom, muito feliz. Amanhã vamos voltar aqui de novo para a gente ver o lado de João. Vamos continuar esse livro, vamos lendo esse livro juntos, porque daí a gente pode ir trocando ideias e a leitura fica muito mais rica. Tá bom, meus amores? Um beijo grande, uma semana maravilhosa. Arrasem nessa segunda-feira. Arrasem nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Lacração. Urubetama, Ceará, Roberta. Tu é Sal e Luz, Roberta? O nome da minha igreja é Sal e Luz. Porque nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Seja bem-vinda, querida. Tá bom? Um beijo grande no coração. Vou deixar salvo e amanhã às 9 horas eu espero vocês de novo. Amo todinhos. Amo de verdade. I love you. Tchau. Ai, gente, céu azul no Paraná. Vocês ficam falando comigo, eu não saio. Tati, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Amo ter vocês aqui. Até amanhã, tá bom? Osasco, São Paulo! Ô, Glória! Eu amo a internet porque ela nos conecta em todos os lugares, gente. Conecta, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus, glória a Deus. Que bom, aprendi muito. Eu também, gente. Eu sou a que mais aprendo aqui, porque eu fico cheia. Beijo, amo vocês. Beijo, bruax do meu coração. Amanhã a gente volta às 9 horas. Espero vocês. Tchau!